Você vê que realmente as pessoas estão totalmente descrentes de tudo por causa disso. Porque, pô, hoje em dia o valor moral máximo que existe é o cara ser um picareta, um canalha, ser um Marco Polo Del Nero, ser um Marim, José Marim, né? Ser um... Mas eu acho. Isso, claro, na artificialidade da realidade brasileira, que não é a verdade que o povo acredita. Óbvio que a população ainda tem noção dessas coisas, ainda tem algum resquício. Mas, através desses grandes veículos de mídia, esses caras, né, dependendo do gosto do freguês, ele vai continuar ainda lá como o bacanão. Porque eu duvido que a imprensa brasileira não sabia dessas histórias, viu, Vitor? Pô, precisa do FBI, da Justiça de Nova York, para poder avisar isso pro brasileiro? Ah, conta outra, né? Eu acho que a imprensa brasileira, não por acaso, porque é o seguinte, quando você fala em imprensa brasileira, a grande imprensa, né? Grande mídia. Você tem que ver em dois planos. O nível dos donos. É indiscutível que os donos dos grandes conglomerados de comunicação no Brasil fizeram um acordão com o regime Petralha. Não tem a menor São associados. Fizeram um grande acordão para serem beneficiados das mais variadas maneiras possíveis. Aí se incluindo, por exemplo, sabe, fechar o olho. Eu fecho o olho. Finge que não vê. Finjo que não vejo, e vocês vão lá no CARF e consigam resolver o problema de vocês lá no CARF. Até dizem para eles como fazer lá no CARF, tá entendendo? E aí, muita grana, muito dinheiro em publicidade, não se tem notícia nunca, antes, jamais. Mas explica o que é CARF, pessoal, né? CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Ministério da Fazenda. Do Ministério da Fazenda, não é? Então é ali que é o caminho das pedras, como eles dizem nas redações. É um deles, não é o Alex. Ali se livrava empresas de bilhões e bilhões e bilhões de penalizações, né, por impostos, não é? Então o governo sai dizendo isso para eles, vão lá fazer. Não há sombra de dúvida de que houve um grande acordão dos grandes proprietários de veículos de comunicação com o regime Petralha. Isso por um lado. Pelo outro lado, nós temos a chamada categoria dos jornalistas é uma das coisas mais deploráveis que pode ter acontecido para a história desta nossa nação brasileira. Nunca antes na história deste país, eu estou para dizer para vocês, uma categoria traiu de maneira tão vergonhosamente a sua função, a sua obrigação profissional, o seu compromisso para com a sociedade, primeiro de tudo consigo mesmo, com a sua profissão, e depois com o país e com os brasileiros, como esta categoria dos jornalistas. Porque cabia aos jornalistas, que são pessoas que se informam aqui, ali, acolá, que estão sempre descobrindo coisas, apontar o que estava se passando. Mais de 4 anos atrás, eu saía para jantar com o meu amigo, meu advogado, Luiz Francisco Correia Barbosa, e eu apontava para ele: Barbosinha, anota aí, Barbosinha, nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio. Sim. Tu é muito pessimista, não sei. Claro, como é que eu não ia ser chamado de pessimista se todo mundo dizia que a economia nacional estava bombando, que estava tudo não sei o quê, e isso e aquele outro. Aliás, bem mais do que 5 anos atrás eu dizia isso. Bem mais do que 5 anos atrás eu apontava para ele que
tudo que estava acontecendo aqui era uma grande farsa e que ia explodir. E ele achava que eu exagerava. Afinal, se a Economist e outras estavam aí fazendo capas mostrando que o Brasil era um foguete que decolava, Pois é. hoje nós vimos onde é que o foguete foi dar, né? Com o seu nariz, né? Então, se eu, um jornalista de província, de fim do mundo, conseguia perceber as coisas, se eu apontava as barbáries que estavam sendo feitas e dizendo o nome de quem estava fazendo, como no caso do senhor Arno Augustin, por que os jornalistas, os outros, os colegas, o restante da categoria não via isso? Ah, não, teve um cara aí que eu vi, tava tendo um hangout agora há pouco, e o cara falou que... Primeiro ele falou que o Lula não era comunista, o Lula nunca foi comunista, não é comunista, nem o PT, que ele é internacionalista, né? Não sei o que ele quis dizer com isso, também o comunismo é internacionalista, né? Depois ele disse que não existe censura no Brasil e que só existe esses blogs, medos de blogs aí que são comprados pelo PT, que o resto da imprensa é livre e dá direito de expressão, como a Folha de São Paulo, né? O contraditório, né? Pô, esse cara é o mesmo que, né? Ele diz que ele tá lutando contra o negócio da fraude da urna eletrônica, é o mesmo cara que tá trabalhando para a empresa que o cara da urna eletrônica aí falsificada trabalhava para o mesmo dono da organização que ele trabalha, que é o Jorge Soros, né? Muito tudo bem. Mas então esses caras, eles fingem que tá normal no Brasil as coisas. Não tem nada normal no Brasil, né? Não, não. A situação, esses jornalistas são os mais vagabundos e mentirosos que tem, esses caras. Bom, mas por que mentem, o Alex? Qual é a razão pela qual os jornalistas mentem? Os jornalistas mentem... Isso é uma elite, né, Vitor? Porque, trabalhar pra contar mentira e não fazer merda nenhuma, isso é um puta empregão, né? Os jornalistas mentem porque eles deploravelmente abandonaram, desistiram de cumprir o compromisso da sua profissão. E desistiram por quê, Alex? Desistiram quase todos eles. E eu volto a afirmar, 95% no mínimo dos jornalistas que atuam no Brasil são petistas, desistiram porque eles têm um compromisso político e ideológico que os leva a fraudar a realidade. Na verdade, eles não são jornalistas, eles são agentes, são companheiros de viagem, são propagandistas, desinformadores, é isso que eles são. Sim. Porque no sentido clássico do desinformática, que é da expressão lá do mundo, né, da cortina de ferro, dos soviéticos, dos agentes secretos da KGB, era justamente você pegar um veículo de credibilidade, como a Folha de São Paulo, a Rede Globo, né, a Veja, o SBT, e contar a mentira a partir daquele veículo que tem uma credibilidade. Sim. Daí você pode desinformar as pessoas através daqueles veículos. É isso que eles fazem ali. Né? Exatamente. E então eles, de que maneira, eu até diria para você o seguinte, de que maneira eles mentem para o povo escandalosamente no Brasil há 12 anos, no mínimo. Eles mentem omitindo o que está de fato acontecendo. E cantando glórias a um suposto sucesso que, na verdade, é um monumental fracasso. Quem diz que estas políticas sociais do petismo representam avanço de vida para os beneficiados está contando uma monumental mentira. E quem desvincula o PT, o Lula, a Dilma, qualquer um desses filhos das putas da esquerda, é mais filha da puta ainda. Pois é. E é puxa-saco, ou então, no melhor dos casos, é um puxa-saco, uma ampliação, como você disse, ou é um comunista. Né? Pois bem, o Alex, o que aconteceu, Alex? Aconteceu o seguinte, como os donos dos veículos de comunicação fizeram um acordo com o petismo, com o regime Petralha, eles franquearam as suas redações, franquearam os seus jornais, as suas rádios e as suas televisões para a ampla expressão dos comunicadores e dos jornalistas petistas. E foi isso que se viu na mídia brasileira. Por isso que hoje o brasileiro, em geral,
completamente desinformado, mal informado, desinformado, fica abismado diante do que está se passando na realidade nacional, porque nunca ninguém nesses últimos anos tratou de alertar sobre o que estava acontecendo. Como a classe política também foi de uma monumental sabugice, ou seja, um puxa-saquismo total, absoluto e completo, uma subserviência como nunca jamais tinha se visto na história deste país. E sabemos hoje a razão e os motivos deste capachismo. Os capachos eram comprados, regiamente comprados, pagos, comprados pelos operadores do petismo aí, os senhores Youssef, Paulo Roberto Costa, Barufos e não sei mais o que da vida. Como não havia ninguém para avisar aos brasileiros o tamanho do buraco, o tamanho do rombo... Tinha uma pessoa lá lascada, lá ralada, né, que fazia isso, que era o Olavo, né? Estava ainda na grande mídia, né? Ele teve alguma chance ainda na grande mídia, tem uma projeção como autor, né, de livros, né? Um único cara lá no exterior, não é? Aí, quando estava no Brasil, ele já fazia isso, mas, né, muito pequeno ali, o que ele podia propagar, e foi tomando volume, né, pelo esforço próprio dele, né? Isso. E aqui dentro do Brasil ficaram 3 ou 4 blogueiros, marginalizados também, espalhados, né? Espalhados, ninguém em conexão com ninguém. Uma articulação, né, para poder ajudar. Sem articulação, sem recursos, sem condições nenhuma, né? Cada um cantando na sua seara e tentando alertar. Cada um fazia do seu modo. Olha lá como que você vê como esses caras são malucos. O nosso amigo Bruno de Moura postou lá no mural da rádio, na postagem do Vidiversos. Inclusive tá lá o pessoal, o bannerzinho, né? Vou pôr mais bannerzinhos para poderem, o pessoal poder fazer as doações e colaborações pro Vidiversos, hein? A audiência tá bem grande agora, o pessoal tá sempre cobrando o Vitor aqui na rádio. Vamos colaborar com o Vitor. Jornalismo independente precisa de ajuda. Vocês precisam ajudar nesse sentido aí. Façam a colaboração que puder com o Vidiversos, que é importante para existir um jornalismo livre, independente. O Vitor não passa lá no Ministério da Fazenda para poder pegar a graninha do governo, que nesses caras da mídia esquerdista faz. Daí tá lá, olha o que saiu na UOL, o UOL é da Folha de São Paulo. Especialista de Harvard, que é um antro de esquerdista, né? Alerta sobre interesses dos Estados Unidos em crise na FIFA. John Schuman, tá lá, ó. Para mim, trata-se claramente do seguinte: são os Estados Unidos mobilizando seu aparato legal interno em prol de questões geopolíticas. No caso, é para colocar pressão na Rússia, sede da Copa de 2018, com quem o país tem tido problemas recentemente, e no Catar, na Copa de 2022, que existe questões geopolíticas. Olha só, hein? Quer dizer, então, o Marco Polo Del Nero, o José Maria Marim, a Dilma, o Lula, o Ricardo Teixeira, eles são tudo um anjinho de candura. Meu cara, a tal coisa... Já estão fazendo operação abafa, né? Internacional, né? Sim, mas é claro, nessas horas, a Internacional Comunista se articula... Acende a luz, se articula e agiliza e coloca em ação todos os seus agentes. Eu sei, eu fiz parte disso. Você viu tudo isso começando no Brasil, né, Vitor? Eu vi, moderno, né? Eu sei como Ninguém vai te enganar, né, Vitor? Olha aqui, ó. Ninguém vai te chegar, não, Vitor, você tá viajando, alguém mentiu pra você, Vitor. Não. Ninguém me engana mais, eu sei como é que é. Eles pegam e dizem assim, precisamos agora de um cara acadêmico, responsável, conhecido, titulado em uma grande universidade americana, para denunciar o complô americano. Para limpar a merda, né? Quem é que nós temos lá? Temos fulano. Tem o John Schuman, pega aquele picareta lá que trabalha pro Jorge Soros se bobear. Então, assim, liga lá pro fulano. Vamos botar ele na parada.
Aí ligam pro fulano, encomendam um trabalho pro fulano e o fulano faz. Ah, mas o cara vende até a mãe. Ah, mas claro que faz, não tenha sombra de dúvida. Então é isso que está ocorrendo, mas só que o povo brasileiro agora está num momento, o Alex, de estupor. Estupor absoluto, porque as pessoas ficam se perguntando, mas vem cá, estava acontecendo tudo isso e nunca ninguém nos disse nada. E o mundo está caindo, Alex, porque agora começou a acontecer a pior coisa do mundo. Qual é a pior coisa do mundo? Instalou-se a instabilidade absoluta.